Actualmente, inglés y español son las lenguas más importantes. Actualmente, espanhol e inglês são as línguas mais importantes. Muito bem, maestro, eu entendi direitinho aí o que você quis dizer com esses exemplos, mas só não entendi por que na primeira você usou o Y para dar essa ideia de adição, né? Porque você está adicionando uma informação. Atualmente, inglês e espanhol são as línguas mais importantes, né? Você usou o Y, ok, isso eu já tinha estudado no meu curso, mas por que você falou na segunda, actualmente, espanhol e inglês são as línguas mais importantes? Não tem que ser sempre o Y para dar essa ideia de adição? Pois é, hoje eu quero explicar a diferença entre você usar o Y em espanhol, dando ideia de adição, e o E, porque o E também nós usamos em espanhol para dar ideia de adição. Mas quando usar um, quando usar o outro? Bom, vou já de cara ensinar para você aqui também, dando um outro exemplo para você entender direitinho. Então anota aí. Quando após a conjunção aditiva, tá, vier aí uma palavra que comece com I ou com HI, você tem que trocar o Y, né, por E. Por que isso? Para não dar choque de vogal. Imagina só, você falar actualmente espanhol e inglês são as línguas mais importantes. Então, olha só, espanhol e inglês, e inglês. Então, para você evitar esse i, tá? Porque o Y vai ter o som do I como conjunção, você vai trocar o Y por E. Aí você evita esse choque de vogais. Então você vai falar assim: actualmente, espanhol e inglês são as línguas mais importantes. Isso acontece também se a palavra que acompanhar começar com HI. Por exemplo, ellos son padre e hijo. Né? Se você colocar um Y, vai ficar assim, ó. Ellos son padre e hijo. Então, não dá, não é legal esse choque de vogais. Agora, se eu trocar a ordem, aí fica tranquilo. Olha só. Ellos son hijo e padre. Aí eu escrevo com Y. Sempre você vai escrever com Y, mas se a palavra que acompanhar aí, que vier após a conjunção, começar com I ou com HI, para evitar esse choque de vogal, você simplesmente coloca o E, como se fosse o nosso português. Ficou claro para você? Então escreve para mim aí o que você achou da aula, escreve exemplos para eu dar um joinha também. E falando em joinha, deixa aquele me gusta, não sai ainda, hein? Deixa eu falar com você, não sai ainda. Deixa aquele super me gusta para o YouTube entender que essa aula ajudou você, vai ajudar muita gente que está aprendendo espanhol e que vai aprender espanhol, viu? E se você não é inscrito, quer aprender castelhano, quer dar aquele up no seu castelhano, então inscreva-se agora, estamos no nosso desafio, viu? De aprender espanhol todos os dias. Gramática, pronúncia, vocabulário, olha, playlist fantástica, assista toda essa playlist e melhore o seu castelhano. Então, como estamos no nosso desafio, vejo você amanhã. Hasta luego, tchau!